Correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não é só um ditado que as pessoas costumam dizer. Eu vou mostrar para você no devocional de hoje um momento decisivo na vida de 4 homens que eles estavam inseridos neste ditado. E também a encarada fatal. E sejamos instrumentos de Deus neste mundo. Bem-vindo ao Devocional 2024. Estamos em 2 Reis, hoje, capítulo 7, 8, 9 e 10. Venha comigo a partir de agora, para aprender e mergulhar no mundo espiritual que produz espiritualidade em você. No capítulo 7, acontece um momento profético. A palavra de Deus mostra que o profeta Eliseu, ele declara uma profecia de que haveria na cidade de Samaria uma prosperidade tamanha que faria com que aquela situação miserável que estava imperando naquela região iria acabar, iria cessar. Eu falo sobre o que estava acontecendo propriamente na região de Samaria, na região de Israel. Então, a palavra de Deus mostra que 4 homens, eles eram leprosos e viviam do lado de fora da cidade. Porque, segundo a lei de Moisés, os leprosos deveriam ficar fora da cidade. Você vê isso em Levíticos, capítulo 13, versículo 46, e Números, capítulo 5, versículo 2 e 3. E, além deles viverem isolados, viviam na mendicância, dependendo que as pessoas deixassem restos de alimento no portão da cidade para eles se alimentarem. Agora imagine, a fome reinando na cidade, o estado que eles então estariam vivendo. Realmente eles precisavam tomar uma atitude. Então, veja o que diz no capítulo 7, no versículo 3, no versículo 4 também. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Veja que forte, que profundo. Eles viram que tinham que tomar uma atitude. Não adiantava eles ficarem ali esperando cair do céu uma resposta. Então, se ficassem, morreriam de fome. Se entrassem na cidade, seriam mortos. Então, qual seria a atitude certa? Cruzar os braços e esperar cair algo do céu, ou agir mesmo que houvesse risco? Talvez você esteja vivendo numa situação exatamente como daqueles 4 leprosos. Você está numa situação que, se você ficar, a coisa está ruim. Se você sair, você corre risco. Então, você tem que pensar. Se no estado que você se encontra está ruim, então uma atitude tem que ser tomada. E não tenha medo, porque você está debaixo de uma profecia. Deus está com você, se você estiver confiando e crendo na sua palavra. No versículo 9, a palavra de Deus, ainda falando sobre esse ocorrido nesta cidade, diz assim: então disseram uns para os outros, os 4 leprosos: não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. O que havia acontecido?
Deus fez um estrondo e todos os inimigos que estavam naquela cidade fugiram. E a cidade ficou deserta e cheia de prosperidade, que era a cidade dos inimigos. E eles então, desfrutando, porque os leprosos tomaram a atitude de entrar na cidade, foi próprio Deus que os incitou àquela atitude, então eles disseram: o bem que nós estamos recebendo não podemos guardar só para nós. Esse é um ensinamento muito especial, porque todo bem que recebemos devemos desejar ao próximo. Essa é uma característica divina. Quem é de Deus tem. Quem é de Deus tem o prazer em dar. O apóstolo Paulo confirma estas palavras quando disse que mais bem-aventurado é quem dá do que aquele que recebe. Você pode ver isso em Atos capítulo 20, no versículo 35. Pois quem é de Deus é uma fonte, jorra aos sedentos a vida que está dentro dele. Então, aqueles homens foram e contaram o que havia acontecido. E aí, o rei deu a ordem para que o capitão, que quando o profeta disse o que iria acontecer, ele foi incrédulo e disse que jamais isso poderia acontecer. Então, o rei disse que ele ficaria cuidando da porta da cidade. No versículo 19 e 20 diz assim, olha só. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Aquele capitão, ele não duvidou do profeta, mas ele desconsiderou a Deus. A incredulidade, caso você não saiba, é um tipo de pecado que a pessoa desconsidera totalmente a santidade de Deus, o poder de Deus, a supremacia de Deus, a autoridade dele. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma promessa de Deus, de uma palavra dita por Deus, pense bem antes de você duvidar dela, porque a incredulidade, ela traz consequências negativas. No capítulo 8, no versículo 10, a palavra de Deus, ela nos mostra um ensinamento que é muito importante para a nossa vida. A palavra de Deus mostra que o profeta Eliseu, ele esteve com um homem chamado Azael. E esse homem, ele tinha más intenções. Ele, no seu íntimo, cobiçava, desejava o trono. Ele era um braço direito, um assistente do rei da Síria. E ele foi até o profeta Eliseu para buscar um conselho sobre a saúde do seu rei, que estava doente, perguntando, a pedido do rei, se ele ficaria curado. Quando ele esteve diante de Eliseu, Eliseu, com uma revelação de Deus, viu nos olhos daquele homem uma má intenção. A palavra de Deus diz no versículo 10 assim: Eliseu lhe respondeu: vai e dize-lhe, certamente sarará, porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. No versículo 11 diz: olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Azael ficou completamente embaraçado. O profeta Eliseu começou a chorar porque viu a maldade que estava dentro dele pronto para fazer. Olhar nos olhos faz cair por terra qualquer mentira ou engano. Os olhos são a lâmpada do corpo e na luz não tem como esconder algo. Já foram feitos alguns testes, pesquisas, que quando você fixa os olhos nos olhos de alguém por alguns segundos, após essa pessoa ter lhe respondido algo,
essa pessoa terá reações que demonstrarão se o que ela está dizendo é verdade ou mentira. Assim é quando colocamos os olhos na palavra de Deus. Ficamos constrangidos pelos nossos pecados e pela natureza imperfeita que temos. Mas o constrangimento que a luz da palavra de Deus nos traz, na verdade, não é para nos destruir, mas para nos curar e nos salvar. Forte isso, né? No capítulo 9, no versículo 36 ao versículo 37, a palavra de Deus mostra o momento em que Jezabel, ela morre. As profecias se cumpriam e se cumprem tanto para o positivo quanto para o negativo. Jezabel colheu o que ela havia plantado. Devemos, nestes exemplos bíblicos, tanto nos exemplos positivos como negativos, ter o nosso temor e tremor a Deus renovado e lembrar que somente Ele é Deus e não há nenhum outro além dele. A palavra de Deus diz no versículo 36 assim: Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Ela foi destroçada, comida pelos cães selvagens. Tudo o que havia sido profetizado da parte de Deus pelo profeta sobre ela se cumpriu. No capítulo 10, no versículo 15 e no versículo 16, nós vemos Jeú se encontrando com Jonadab. Jeú, que tornou-se rei, encontrou-se com Jonadab, que ele era um recabita. E a palavra de Deus mostra que Jeú ele era contra toda e qualquer idolatria ou postura e procedimento que era contra o Deus de Israel. Então ele foi eliminando e extirpando tudo que era e todos que eram contra a fé que o Deus de Israel pede que seja apresentada a ele. E aí ele se encontrou com Jonadab. A palavra de Deus diz assim: Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou e lhe perguntou: Tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: Tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão. Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E lhe disse: Vem comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Guarde uma coisa: ande com pessoas que não serão traiçoeiras com você. Pessoas que irão acrescentar em sua vida. Jonadab era das tribos dos Recabitas, uma tribo muito conservadora e que não aceitava em hipótese alguma a idolatria que Acabe havia estabelecido junto com Jezabel. Ele encontrou a pessoa certa, Jeú, o rei que eliminou definitivamente aquilo que havia sido estabelecido por eles contra Deus. E no versículo 30 e 31, a palavra de Deus mostra que, pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Tal como Jeú foi um instrumento para estabelecer naqueles dias a ordem de Deus em Israel, mesmo com seus erros e falhas, devemos também ser este instrumento para estabelecer a luz neste mundo por onde formos e com quem convivermos, reprovando aquilo que não agrada a Deus. Se foi especial para você o devocional de hoje, coloque no seu story, coloque no seu status, coloque nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão. Amanhã estaremos de volta com vocês. Você é especial para Deus. Até amanhã.